Cara banca examinadora, meu nome é Luciano Lobato Azevedo, sou estudante de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Identificação do grupo. Disciplina, trabalho de conclusão de curso, TCC 540, grupo 2. Título, Análise exploratória da utilização e capacidade de resolução de problemas no cotidiano com suporte de IA em estudantes do ensino superior. Integrantes Daniel Hideki Matsumoto, Daniel Rodrigues Vilela, Diogo Rafael Xavier Anunciação, Luciano Lobato Azevedo, Pedro Paulo da Silva Júnior, Julio Henrique Silva Assis, Ricardo dos Santos Vieira. Agora eu vou iniciar a apresentação de como nós chegamos no objeto de estudo e os tópicos principais apresentados no trabalho. Inicialmente, o nosso grupo começou a discutir e a inteligência artificial se sobressaiu entre os assuntos discutidos. A inteligência artificial vem mudando rapidamente a forma como os indivíduos interagem com a informação, tomam decisões, pesquisam e se relacionam com o mundo ao seu redor. Uma pesquisa global realizada pela Google em parceria com a Ipsos aponta que 54% dos brasileiros pesquisados utilizaram ferramentas de inteligência artificial em 2024, enquanto que a média global foi de 48%. Nesse contexto, e durante as discussões do grupo, surgiu o questionamento sobre como nós e as pessoas ao nosso redor estavam utilizando IA no dia a dia. E posteriormente, após o aprofundamento dos trabalhos realizados nesse contexto, notamos que as pesquisas eram, em quase toda a sua totalidade, aplicadas ao contexto acadêmico. Desse questionamento surgiu a ideia de realizarmos um trabalho focado no uso cotidiano das ferramentas de IA, suas características e quais seriam os conhecimentos mais adequados para maximizar esse uso. É fundamental investigar o impacto do conhecimento de prompts na capacidade de alunos do ensino superior de utilizar IA de forma otimizada e a forma como os estudantes interagem com as IAs. Não apenas molda sua experiência acadêmica cotidiana, mas também os prepara ou não para o futuro mercado de trabalho. Agora, eu vou introduzir os pontos relacionados ao trabalho. Introdução, relevância e problema. Contexto. O cenário atual de explosão de IAs generativas, ChatGPT, Gemini e outras, cria uma necessidade imperiosa de dominar a interação com essas ferramentas, tanto no âmbito acadêmico quanto no cotidiano. Qual o problema? A questão central é entender se os estudantes de ensino superior estão utilizando essas ferramentas de forma eficaz para resolver seus problemas diários e qual o papel do detalhamento na interação prompt nessa eficácia. A hipótese central é a qualidade do prompt, engenharia de prompt, é fator determinante para a capacidade de resolução de problemas com apoio de IA? Me chamo Daniel Hideki Matsumoto, aluno de Engenharia da Computação da Univesp. Vim apresentar o objetivo do nosso trabalho. Nosso objetivo geral é analisar de forma exploratória e descritiva como estudantes de ensino superior utilizam ferramentas de IA para resolver problemas do cotidiano, como, por exemplo, organizar rotina, escrever um e-mail ou até mesmo planejar uma viagem. Buscamos compreender de que maneira a IA entra nessas tarefas e quais fatores tornam esse uso mais eficaz. A partir desse objetivo mais amplo, desdobramos em frentes específicas. Primeiro, queremos identificar quais ferramentas de IA são as mais conhecidas pelos alunos e com que frequência elas aparecem no dia a dia em tarefas não acadêmicas. Essa etapa permite mapear o ecossistema de uso e entender quais soluções realmente ganham espaço no cotidiano. Em seguida, pretendemos avaliar na prática a escolha dos prompts mais adequados para cada situação e analisar como os estudantes percebem e avaliam as respostas geradas pela IA, confrontando a autopercepção com o desempenho observado. Em outras palavras, queremos comparar aquilo com que o aluno afirma saber com aquilo que ele realmente demonstra fazer quando precisa formular um pedido claro, como tarefa, contexto, restrição e formato de saída. Além disso, buscamos mapear os critérios de qualidade em que o estudante utiliza ao julgar a resposta, como coerência, presença de evidências, utilidade e possíveis riscos.
Por fim, no que refere-se à percepção e à consciência crítica, avaliamos se o estudante verifica fontes, reconhece limitações de viés dos sistemas, pondera os riscos de privacidade e distingue quando é mais apropriado recorrer a buscadores tradicionais em vez da IA. Esse olhar crítico é essencial para que o uso seja não apenas rápido, mas também responsável e confiável. Esses objetivos são relevantes porque evidenciam duas lacunas sobre as quais as instituições precisam agir: a distância entre a familiaridade e o uso eficaz, bem como a necessidade de letramento crítico em IA. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Paulo da Silva Júnior, estudante do curso de Engenharia da Computação na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Hoje eu vou apresentar um resumo do referencial teórico do trabalho, que estabelece a base conceitual e científica da pesquisa. Ela começa com uma revisão sobre a inteligência artificial, entendida como um campo multidisciplinar voltado para o desenvolvimento de sistemas capazes de simular habilidades humanas, como reconhecimento de padrões, tomada de decisões e resoluções de problemas. A IA passou a ter um papel muito mais presente no cotidiano, principalmente a partir do ano de 2022, com a popularização dos modelos de IA generativo. Isso impactou diretamente a forma como buscamos informação, produzimos textos e realizamos atividades acadêmicas e profissionais. É importante destacar que a eficiência da inteligência artificial não depende apenas dos algoritmos ou dos modelos de linguagem utilizados, mas também da qualidade da interação entre o humano e a máquina. Essa interação acontece por meio do chamado prompt, que é a instrução textual que orienta a IA o que deve fazer. E é nesse ponto que surge o conceito central desse trabalho, a engenharia de prompt. A engenharia de prompt pode ser entendida como o processo de planejar, estruturar e formular comandos claros, detalhados e estratégicos, de modo a otimizar as respostas geradas pela IA. Um prompt bem elaborado tem o poder de transformar completamente os resultados, enquanto um comando vago pode gerar respostas genéricas ou incorretas. Um prompt preciso pode produzir resultados muito próximos do esperado, mostrando que o fator humano ainda é determinante no sucesso dessas tecnologias. De acordo com autores como Bozkurt e Sharma, a engenharia de prompt pode ser vista como a arte de se comunicar com a IA. Para isso, é importante considerar alguns elementos na formação do prompt, como o objetivo da tarefa, o contexto detalhado, o público-alvo, o formato e o tom da resposta, além das funções atribuídas à IA. Por exemplo, atuar como professor ou atuar como analista de dados. O trabalho também apresenta um panorama das principais ferramentas de IA generativa utilizadas atualmente, como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek e Perplexity. Cada uma delas tem um foco específico. O ChatGPT e a Gemini auxiliam na escrita e geração de ideias. Copilot apoia a programação. O Claude é usado para leitura e análise de textos longos. E o DeepSeek e o Perplexity ajudam na pesquisa e verificação das fontes. Apesar das vantagens, o uso indiscriminado dessas ferramentas traz desafios como a dependência tecnológica e a redução da autonomia cognitiva. Isso reforça a importância de desenvolver um letramento em IA, ou seja, a capacidade crítica e consciente de utilizá-las. Por fim, o diferencial desse trabalho está no foco prático sobre a engenharia de prompt, enquanto muitos outros estudos se limitam a discutir a IA de forma conceitual. Essa pesquisa busca compreender a diferença entre saber o que é engenharia de prompt, o conhecimento declarativo, e saber como aplicá-lo na prática,
que é conhecimento procedural ou tácito. Essa distinção é fundamental para entender como o domínio prático da ferramenta influencia a qualidade das respostas e a autonomia dos usuários. Assim, o referencial teórico consolida a engenharia de prompt como uma ponte entre a intenção humana e a capacidade da máquina, mostrando que, mesmo em um cenário altamente tecnológico, a eficácia da engenharia depende da clareza, da estratégia, da inteligência humana por trás dos comandos. Olá, meu nome é Julio Henrico Silva Assis, sou aluno da Univesp, do eixo de computação, do curso de Engenharia da Computação, e hoje vou apresentar a metodologia do nosso trabalho para vocês. Este estudo, ele adotou uma pesquisa exploratória e descritiva. Foi com uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos para compreender como os estudantes utilizam a inteligência artificial no seu cotidiano. A coleta de dados ela foi realizada por meio de um questionário digital, que ele foi dividido em 4 partes. No perfil do participante, uso de IA no dia a dia, percepção e conhecimento sobre engenharia de prompt e, por fim, cenários práticos para avaliar a competência real na formulação de prompts. O questionário ele foi anônimo, contou com 137 estudantes e todas as perguntas foram obrigatórias para garantir a consistência exata nas respostas. A etapa central da metodologia foi a aplicação de 3 cenários, no qual os participantes precisavam escolher entre prompts simples ou prompts complexos. Essa estratégia permitiu comparar o conhecimento declarado com o conhecimento prático, aí revelando como os estudantes estruturam comandos eficazes, mesmo eles sem dominar formalmente o conceito da plataforma. Por fim, os dados foram analisados com técnica de estatística descritiva, interpretação qualitativa, permitindo, assim, identificar padrões de uso, percepções e o nível real da proficiência na interação com as ferramentas de IA. Olá, meu nome é Ricardo dos Santos Vieira, aluno do curso de Engenharia da Computação. Vou apresentar o trecho de desenvolvimento do nosso trabalho. Para entender como os alunos utilizam ferramentas de IA fora do ambiente acadêmico, nós elaboramos uma pesquisa com 137 estudantes de graduação. O instrumento principal foi um questionário estruturado que abordou desde o perfil dos participantes até a forma como interagem com as IA generativas, como o ChatGPT, Copilot e Gemini. A pesquisa foi desenhada com base em 3 pilares: o universo e a amostra, os procedimentos técnicos de coleta e os fundamentos das questões de prompt. Os cenários práticos incluídos no questionário foram elaborados para avaliar a capacidade dos estudantes em escolher os melhores comandos para obter as respostas eficazes das IAs. Um dos focos principais foi entender como o conhecimento em engenharia de prompt influencia na qualidade das interações. Mesmo sem domínio conceitual, muitos estudantes demonstraram habilidade prática ao selecionar os prompts mais eficazes, o que revela um aprendizado tácito adquirido pela experiência. Com isso, conseguimos mapear não só o cotidiano da IA, mas também identificar oportunidades, aprimorar a formação dos alunos conectando prática e teoria. Obrigado por assistir. Boa tarde, sou Diogo Anunciação, estudante do Polo Butantã, da Univesp, do curso de Engenharia de Computação. Irei apresentar os resultados e discussões do nosso projeto de TCC, análise exploratória da utilização e capacidade de resolução de problemas no cotidiano com suporte da inteligência artificial em estudantes de ensino superior. Nessa sessão, vamos ver e discutir os resultados obtidos a partir da aplicação do questionário de apêndice 1,
junta uma amostragem de 137 estudantes universitários que demonstram-se maduros e com diversidade de formação. Os dados levantados buscam balizar a hipótese central do trabalho referente à utilização de inteligência artificial no cotidiano, trabalhando o perfil dos usuários, sexo, área, suas percepções e o domínio de engenharia do prompt. Na amostragem foi aplicado 14 questões referente a informações pessoais dos entrevistados, o uso da inteligência artificial com a aplicação de prompt. Na página 31 verifica-se a dissonância entre a baixa confiança declarada na tabela 2 e a alta competência demonstrada na figura 8, 9 e 10. Constitui o achado mais significativo desse estudo. Este fenômeno pode ser interpretado à luz da distinção entre conhecimento declarado, saber o que é um conceito, e o conhecimento procedural, saber como fazer algo. Os estudantes demonstram um baixo conhecimento declarativo sobre a engenharia de prompt, mas um alto conhecimento procedural desenvolvido de forma intuitiva. Isso se alinha à teoria do conhecimento tácito, que sustenta que sabemos mais do que podemos dizer. Polanyi, 1966. A habilidade dos estudantes não advém de um estudo formal, mas de uma prática social contínua, caracterizando uma forma emergente de letramento digital. Eles internalizaram as regras de uma comunicação eficaz com a inteligência artificial por meio da experimentação, mesmo sem dominar a metalinguagem para descrever o processo. Em síntese, os resultados apontam para um uso consciente, proficiente e estratégico da inteligência artificial por parte das amostras. Os participantes alinham a percepção de ganhos eficientes com um elevado senso de responsabilidade e cautela. Crítica sobre os limites da ferramenta. Olá a todos da Banca Examinadora, meu nome é Daniel Rodrigues Vilela e meu RA é 1400597. Quando falamos sobre inteligência artificial nas universidades, a maioria das pessoas faz a mesma pergunta: será que os alunos estão usando? Mas em nosso trabalho decidimos que essa era a pergunta errada. A verdadeira questão não é se eles estão usando, mas como eles estão usando. E o mais importante, eles realmente entendem do que estão fazendo? A primeira coisa que encontramos quando perguntamos isso a 137 estudantes foi uma enorme crise de confiança. Quando perguntamos, você entende o conceito de engenharia de prompt? Quase 60% dos alunos disseram que não. Quando perguntamos, você sabe como melhorar seus comandos para ter uma resposta melhor? Metade deles disse que não. A percepção geral era de baixa habilidade. Os alunos se sentiam quase que novatos. E aqui é onde a nossa pesquisa descobriu algo fascinante, porque nós fomos além de apenas perguntar. Nós testamos, né? Demos a eles o cenário do dia a dia. Por exemplo, você quer planejar uma viagem de 3 dias para a cidade do Rio de Janeiro com um orçamento limitado? E demos 3 opções de comando. Uma muito simples. O comando seria roteiro de viagem Rio de Janeiro. E muito detalhado. Haja como um guia turístico local. Cria um roteiro de 3 dias. Meu orçamento é de R$ 1.500. E o que aconteceu? Mais de 80%, vamos lá, 80% dos alunos disseram que não sabiam o que estavam fazendo. Escolheram o comando perfeito. E o mesmo padrão se repetiu nos outros cenários, com uma média superior a 70%. E este é o achado central do nosso trabalho. Um paradoxo. Uma enorme dissonância entre o que os alunos pensam que sabem e o que eles provam que sabem fazer. Isso tem um nome na teoria do conhecimento. É a diferença entre o conhecimento declarativo, que é saber o vocabulário, o jargão, o conhecimento procedural, que é saber como executar a tarefa. Né? Pensem assim, você não precisa saber os nomes de todos os músculos da perna, ou as leis da física para saber andar de bicicleta. Você apenas sabe. Nossos alunos têm habilidade, mas não rótulo para ela. É um conhecimento tácito, intuitivo. Isso nos levou à nossa próxima pergunta. Ok, eles são bons nisso, mas por quê? A resposta óbvia seria: eles devem ter formação técnica, são de exatas. Mas os dados disseram o oposto. Quase 2/3 da nossa amostra, 63%, nos disseram que não tinham nenhuma experiência prévia com programação ou lógica formal.
Isso é fundamental, né? Isso prova que essa nova competência digital não está sendo aprendida, né? Pelo menos não apenas, né? Em salas de aula de código. Ela está sendo absorvida pela cultura, pela experimentação, pela prática social, né? Que é um novo tipo de letramento que está emergindo naturalmente. Faltava uma última peça. Nossos alunos são competentes, mas será que são ingênuos? Será que eles acreditam que tudo que a IA diz? Mais uma vez, os dados nos surpreenderam. Medimos a consciência crítica e descobrimos usuários muito maduros. 55% deles discordam da afirmação. Eu confio na IA sem verificar. Eles são céticos, né? 69%, quase 70% concordam que a qualidade da resposta depende da pergunta. Eles entendem que a responsabilidade é deles. Eles sabem que a IA pode alucinar, né? Pode produzir erros, né? Então vamos resumir a história que realmente encontramos em 3 pontos-chave. Os alunos se sentem inseguros. 2. Mas na prática são altamente competentes, né? E eles são céticos e maduros no uso da IA. Portanto, o destaque do nosso TCC não é simplesmente que os alunos usam IA. A nossa descoberta é que eles estão se tornando intuitivamente proficientes e criticamente conscientes, mais rápido que eles próprios imaginam. Eles não são usuários passivos. Eles são competentes, são céticos e estão dominando uma ferramenta que eles ainda nem sabem nomear. Essa história que os dados nos contaram é o que formalizamos em nossas conclusões. A consciência crítica que encontramos, por exemplo, dialoga diretamente com a literatura, né? Nossos dados confirmam empiricamente o que os autores como Teixeira e Silva, em 2025, e Souza Gomes, em 2022, já apontavam. Os estudantes são, de fato, usuários cautelosos, né? Mas é na dissonância que o nosso trabalho expande o conhecimento. O que vocês viram, essa habilidade de andar de bicicleta, é a validação empírica da teoria do conhecimento tácito. É exatamente o que o filósofo Michael Polanyi, em 1966, definiu como nós sabemos mais do que podemos dizer. Os alunos internalizaram a prática sem dominar o conceito. Isso foi uma implicação direta do letramento em IA, discutido por Junqueira em 2025. Ele sugere que esse letramento não está sendo apenas ensinado de cima para baixo. Ele está sendo adquirido de baixo para cima, pela prática. Isso nos leva às nossas contribuições. A principal é pedagógica. As instituições não devem tratar os alunos como tábulas rasas. Eles devem focar em articular o conhecimento tácito que o aluno já possui. É claro que isso abre portas para trabalhos futuros. Sugerimos pesquisas qualitativas para entender como esse tácito é formado. E também estudos que testem a geração de prompts do zero. E não apenas o reconhecimento como fizemos aqui. Por fim, para concluir com o devido rigor acadêmico, reconhecemos as limitações do estudo. Nossa amostra foi por conveniência, não probabilística. Portanto, os resultados representam este grupo, mas não podem ser generalizados. Além disso, usamos autorrelato, que sempre carrega vieses. E como eu mencionei, medimos o conhecimento de um bom prompt, que é cognitivamente mais fácil do que a geração. Em suma, nossa hipótese foi confirmada, mas de uma forma muito mais rica. O domínio da interação com o IA é sim a chave, mas é uma chave que os alunos estão aprendendo a usar por intuição, antes mesmo de saberem que ela tem um nome. Obrigado a todos.